Palavra de Deus, e abram no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 24 ao 27. Está escrito assim: e o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai o vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. E eis que sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixai-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. Olha o que Faraó está pedindo, oração. Aí no versículo 25, diz assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Que terra? Que terra? Diga, o Egito. Faraó não quer deixar Moisés ir. Ele quer que Moisés adore a Deus aonde? Tem como adorar a Deus no Egito? Tem como adorar a Deus no Egito? Não. Nós vamos aprender. Não tem como adorar a Deus no Egito. É por isso que Moisés está dizendo: ô Faraó, deixa eu ir embora com o povo, porque eu preciso fazer um caminho de 3 dias no deserto, para sacrificar a Deus, para adorar a Deus. E se você não me deixar eu ir, Faraó, e nem o meu povo, Deus vai mandar enxames de moscas, e você vai ter que liberar. Aí Faraó, caindo na real, pensou: ô Moisés, por que você vai tão longe? Se você pode adorar o seu Deus aqui. Diga, aqui não. Diga, no Egito não. Diga, no Egito não se adora a Deus. Adora a Deus na terra que o Senhor escolher. Quantos creem assim? Então, no Egito não se adora a Deus. Você crê nesta palavra? Então, vou reler mais uma vez o versículo 25. E eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai o vosso Deus nesta terra. Agora nós vamos repetir bem alto, bem mais forte, para todo o Campo Belo ouvir. Vamos lá? Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Diga, no Egito não se adora ao Deus de Israel. Se adora ao Deus de Israel no lugar que ele escolheu. Quantos creem assim? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas.
E enquanto você aplaude, abra a sua boca e começa a glorificar, enaltecer, engrandecer e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: no Egito não te adora, no Egito não se adora ao Senhor, mas a terra que Ele escolheu. Diga isso para Ele, diga isso: Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tome o seu assento. No Egito não se adora a Deus, fique ciente disso. Pastor, mas o que é o Egito? O Egito para o nosso tempo é o mundo. O mundo. No mundo não se adora a Deus. Já viu o mundo adorar a Deus? O mundo adora quem? A quem que o mundo adora? Diga ao diabo. Diga: o mundo adora Faraó. Sabe quem é o Faraó na história? Satanás. Satanás é o Faraó na história. E o Egito é o mundo. Para que Faraó liberasse o povo de Deus, foi preciso o Senhor enviar 10 pragas no Egito. Olha que coração duro desse rei. Mas claro, nós sabemos que Deus endurecia o coração de Faraó para que ele não deixasse realmente o povo de Deus sair do Egito, porque Deus queria manifestar o seu poder. E Deus manifestou o seu poder no Egito através das 10 pragas. E a gente sabe as 10 pragas que Deus enviou no Egito. A primeira praga é as águas que foram feitas em sangue. Lembra disso lá no rio Nilo? A segunda praga, olha a resistência de Faraó. Faraó, quando viu a primeira praga, ele não liberou o povo. Ele poderia pensar: peraí, o que esse homem está dizendo realmente é Deus, porque olha os feitos que está acontecendo no Egito. Porque Moisés, ele realizava os feitos através do poder de Deus, e Deus manifestou o poder no Egito. Só que Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir embora. Aí Deus vai para a segunda praga, que é a infestação de rãs. Começou a tomar todo o Egito um monte de rãs. E mesmo diante da segunda praga, Faraó também não liberou o povo. O homem tinha um coração de pedra. Conhece alguém como Faraó que tinha um coração de pedra? Às vezes na sua casa você fala de Deus e a pessoa não aceita. Ela não quer saber de Deus, ela tem um coração de Faraó. Muitas vezes no seu trabalho também, né? Você prega lá no seu trabalho para as pessoas que não conhecem a Deus, não entregaram a sua vida para Jesus, você fala de Deus e a pessoa tem um coração duro, é um coração de Faraó. E mesmo diante da segunda praga, Faraó também não liberou o povo. Aí vai para a terceira praga, infestação de piolhos. Quarta praga, infestação de moscas, que é agora. Aí vai para a quinta praga, peste de animais, né? Peste nos animais, doenças nos animais de Faraó, dos egípcios. Aí vai para a sexta praga, feridas e úlceras, doenças que tiveram o Egito, né? Doenças que o próprio Deus colocou sobre o povo. Também Faraó não liberou, mesmo o povo morrendo com doenças, mesmo o povo sofrendo com úlceras, com feridas, Faraó não quis saber, não liberou o povo. Aí vai para a chuva de pedras, a sétima praga. Vai para a oitava praga, a infestação de gafanhotos. E Faraó resistindo o poder de Deus. Ele vendo tudo aquilo, ele presenciando todo
todos aqueles sinais no Egito, ele não liberava o povo. Aí vai para a 9ª praga, que é a escuridão. Teve trevas de 3 dias no Egito. A escuridão cobriu o Egito 3 dias. Imagine você esperando o sol nascer e não vinha sol. Enquanto o lado dos egípcios, o lado de Faraó estava escuro, o lado dos hebreus estava claro. Estava de dia. E Faraó, vendo tudo aquilo, não liberou o povo. Aí vai para a 10ª praga. E a última praga, até a liberação do povo, que é a morte dos primogênitos. Aí Faraó liberou naquela mesma noite. À meia-noite o povo saiu do Egito, quando começou a morrer os primogênitos de todas as famílias, inclusive de Faraó, que era o seu filho mais velho, que iria assumir o trono do pai, o sucessor do grande rei, morreu. Aí vai lá nos campos, dos egípcios, também todo o primeiro animal morreu, todo o primogênito. Aí é ali que Faraó, ele cai em si e ele libera o povo. Mas quando Moisés chega diante de Faraó, ante a essa 4ª praga, que é a praga das moscas, Moisés chega para Faraó e diz: ô Faraó, eu preciso que você libere o povo. Deus mandou eu vir aqui, já estamos na 3ª praga e o senhor ainda não liberou o povo. Eu quero que o rei libere o povo. Aí Faraó, ouvindo isso: mas por que, Moisés? Não, porque eu tenho que fazer um caminho de 3 dias no deserto, e eu tenho que sacrificar ao meu Deus lá, eu tenho que adorar a Deus no deserto, e Deus me mandou vir aqui, e é para você liberar o povo agora, senão Deus vai mandar enxames de moscas. Imagine as moscas entrando nas casas. Mosca é um inseto nojento, eu não gosto de mosca não. Pousa na comida, você deixa a manteiga aberta, a margarina, ele está lá no meio do pão rodeado, qualquer sujeirinha está lá. Deixa a panela do arroz aberta, vai lá. Deixa a panela do feijão aberta, vai lá. A carne, fica aquele monte de moscas. Uma coisa nojenta, é ou não é, pessoal? Agora imagine milhares de moscas. Milhares e milhares de moscas dentro da casa. Aonde você vai tem mosca. E Faraó, com o coração endurecido, e ele fala para Moisés: ô Moisés, você acha que é legal ir tão longe para adorar o seu Deus? Moisés, adora a Deus aqui no Egito mesmo, meu filho, não vai tão longe não precisa ter esse transtorno de caminhar 3 dias, sabe, levar o povo, tirar o povo do Egito, para poder adorar o seu Deus lá no deserto. Não faça isto não, Moisés. O faraó sabia que não podia ir contra Deus. O faraó sabia muito bem disso, que ele não podia ir contra Deus. Então, aonde que faraó lançava suas propostas? Para o líder Moisés. Ele lançava as propostas a fim de que Moisés recebessem aquelas propostas de faraó e ali ficasse tudo ok. Tome cuidado com as propostas que Satanás dá. Tome cuidado. Tem muitas pessoas que hoje estão frustradas, longe da casa de Deus por conta das propostas, que aparentemente parecia até ser boa, né? Verdade, né? Se eu vou caminhar 3 dias, eu não preciso caminhar 3 dias, eu adoro a Deus aqui no Egito mesmo. Não tem por que eu sair. Faraó está certo, né? Está me fazendo uma proposta boa. Ele está me liberando para que eu possa adorar o Deus de Israel no Egito. Agora vem cá. O diabo já fez tantas propostas,
já derrubou tantas pessoas. Vou te dar uma das propostas que Satanás fez lá no princípio, você se lembra? Fez para quem a proposta? Para Eva. Fez a proposta para Adão. Olha, Eva, olha, Adão, está vendo aí esse fruto? Ah, estou vendo. Esse fruto é muito bom. Se você comer desse fruto, vai abrir os vossos olhos, e vos sereis como Deus. Ó a proposta de Satanás, de fazer do ser humano um Deus. É isso que Satanás faz. Você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Você vai ter entendimento das coisas, Eva. Então coma. E diz a palavra que a mulher, olhando o fruto, vendo que era bom para se comer, tomou do fruto e comeu. A mulher aceitou a proposta de Satanás. E logo também Adão. Adão tomou do fruto que a mulher tinha nas mãos e logo também comeu. E ambos os olhos foram abertos e descobriram que estavam nus. E ali da liberdade ao quê? Ao que eles deram liberdade? Ao pecado. Por causa dessa proposta de Satanás, ele conseguiu adentrar o pecado no mundo. Ó, você está vendo que toda proposta tem uma vantagem para Satanás? A proposta de Satanás é assim: para ele é vantagem, para a pessoa que recebe é desgraça. Viu? A pessoa que recebe a proposta de Satanás, ela vai se arruinar a sua vida. Ela vai destruir a sua vida. Seja qual for a proposta, vai levar à destruição. Claro que para Satanás é vantagem. Então é isso que o diabo falou para Adão, falou para Eva. Olha, coma, viu, Eva? Coma, Adão, porque abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. E ele tomou e comeu. Realmente abriu os vossos olhos. Abriu os olhos para o quê? Diga, para o pecado. Abriu os olhos para o quê? Para o pecado. E pelo pecado entrou o quê? Entrou o quê? Diga, a morte. Tudo o que ele queria. Tudo que o diabo queria, conseguiu. Eu pego a raça humana através do pecado e eu consigo trazer a raça humana através da morte. Ó, proposta que aparentemente parecia ser boa, né? Ser igual a Deus. Olha, ser igual a Deus. Tem muita gente que quer ser igual a Deus. Inclusive Adão e Eva quiseram. Mas foram igual a Deus? Hã? Foram iguais a Deus? Foram igual a quem? A Satanás. Não foram igual a Deus. Foram igual a Satanás. E além dessa proposta que o diabo fez para Adão e Eva, o diabo também fez uma proposta para uma pessoa que não aceitou a proposta dele. Rejeitou inclusive 3 propostas. E uma das propostas que Satanás fez foi o que todo mundo pensa, deseja e almeja, que é a fama. O status, a honra, o glamour de ser conhecido em todas as plataformas digitais. Estar a revista estampada, as suas imagens, as suas fotos. Estarem as suas músicas na primeira parada do sucesso. É isso que o diabo faz. O diabo ofereceu a Jesus, sabe o quê? O mundo, a fama, a honra, a glória, o glamour, em troca do quê? Da sua adoração. Em Lucas capítulo 4, versículo 5, eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 4, versículo 5 ao 7, e eu quero ler na tradução NTLH. Leia a proposta de Satanás para Jesus. Jesus não aceitou essa proposta, mas tem muitos que já aceitaram. Aí o diabo levou Jesus para o alto, para um monte muito alto, e mostrou-lhe num instante todos os reinos. O diabo está dizendo: Jesus, se fosse nos dias de hoje, sua imagem vai ficar estampada em todos os outdoor. Quem pegar uma revista vai estar a sua imagem lá.
Jesus, suas músicas estarão nas primeiras faixas, nas primeiras paradas do sucesso. Todo mundo vai ouvir a sua música. Todo mundo vai conhecer o seu timbre de voz. Eu vou te deixar famoso, Jesus. Eu vou te dar fama, honra, status, glamour. Vou te dar algo que você nunca pensou. Aí o diabo está fazendo as propostas, né? E disse: eu lhe darei todo este poder. Poder o quê? Toda esta riqueza. Tudo isso vai ser seu. Pois tudo isto me foi dado. E posso dar a quem eu... Vem cá, quem deu isso para Satanás? Foi Adão e Eva. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Deus entregou para Adão e Eva. Deus disse para Adão e Eva: multiplicai, né, enchei a terra e sujeitai as aves, os peixes, os animais ferozes, sujeitai, dominai. Deus colocou Adão e Eva para dominar o mundo. Por isso que Davi, quando escreve os Salmos 8, ele diz assim: e um pouco menor nos fizeste do que os anjos, mais de honra e de glória nos coroastes. Está lá em Salmos 8. Mais de honra e de glória nos coroastes, para que tenhamos domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Davi reconhece que foi feito um pouco menor do que os anjos, mas Davi reconhece que a honra é maior do que a dos anjos, porque tudo que Deus fez colocou na mão de quem? Do ser humano. Adão, Eva, domine sobre tudo. Só que quando Adão e Eva caem no pecado, ele já não é mais dominador, agora ele se tornou dominado. Aquele domínio que ele tinha, perdeu e passou a ser dominado por Satanás. Aí o Satanás conseguiu dominar Adão, conseguiu dominar Eva, e com isso ele dominou toda a raça humana. É por isso que ele disse: a mim foi entregue. A mim foi entregue. Deus não entregou, mas Adão entregou. E eu dou a quem eu quero. Isso tudo será seu. Olha lá. Eu te dou tudo isso, Jesus, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E não é isso que o mundo quer? O mundo quer fama, status, honra, glamour, ser reconhecido mundialmente, mas com um propósito: vai ter que adorar Satanás, vai ter que fazer o que ele quer e não o que Deus quer. E nesta proposta que Satanás já fez a muitas pessoas, tem muitas pessoas, muitos cantores famosos que começaram um grupo de louvor. Sabia disso? E que hoje estão no mundo circular. Hoje tem fama. Hoje ganha milhões e milhões com shows. Hoje tem milhares de seguidores. Hoje não tem falta de nada, mas tem falta de tudo. Viu? Não tem falta de nada aparentemente, porque o dinheiro compra, mas tem uma coisa que o dinheiro não compra. Tem uma coisa que ninguém recebe. Tem uma coisa que eles não conseguem. Sabe o que é? A salvação. A salvação não é comprada. A salvação é de graça e é recebida quando você dá a sua vida e a sua adoração àquele que reina sobre tudo e sobre todos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu? Então observe uma coisa. O diabo queria, olha o que o diabo queria: violar o primeiro mandamento. O diabo queria anular o primeiro mandamento com uma proposta de quê? De tornar a pessoa famosa. É isso que ele queria. Porque qual que é o primeiro mandamento?
Vamos ler? Vamos ler lá? Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. E eu quero ler na tradução NTLH, pode deixar NTLH. Qual é o primeiro mandamento? Não adore outros deuses. O diabo é um deus. Ele é um dos deuses. Ele não é o Deus com D maiúsculo, porque Deus com D maiúsculo só é um. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o diabo é um Deus. Você vai encontrar várias vezes a palavra Deus, referindo ao seu diabo com D minúsculo. Uma das referências, não precisa colocar, mas está lá em 2ª carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Que diz o quê? Que o Deus deste século cegou o entendimento do ser humano, para que não veja e não conheça e nem resplandeça a imagem de Deus que está em Cristo Jesus. Cegou o entendimento. O Deus desse século está lá, D com D minúsculo. Deus desse século é o diabo. Por que o Deus desse século? Porque o próprio Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Então o mundo já está na mão de Satanás há muito tempo. O mundo é o Egito. Está na mão de quem? O Egito? De Faraó. O mundo é o Egito. E se o mundo é Egito, está na mão de Faraó. Então o diabo queria, com a proposta de fazer de Jesus uma pessoa rica, famosa, uma pessoa que tivesse poder, glamour, em troca do quê? Da sua adoração. Fazendo assim com que Jesus violasse o primeiro mandamento, que é: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe. O que o diabo disse para Jesus? Tudo isso eu te darei se tu se ajoelhares diante de mim e me adorares. Não foi isso que ele disse? Olha lá. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore. Pois eu, Senhor, sou o Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Então observa, o diabo fez a proposta para Jesus de dar o mundo para ele, mas com uma condição: de você, dele, Jesus, se prostrar e adorar. Agora vem cá. Você conhece algum cantor no mundo aí fora que já saiu da igreja? Diz assim, ó, faz com a mão assim, ó, milhares. Já conheço várias histórias. Cantores famosos. E alguns que já nos deixaram. Alguns que já perderam a sua vida adorando Satanás. Viu? Pessoas que tinham um belíssimo timbre de voz, e com a proposta de Satanás, com grandes gravadoras, grandes redes de comunicação, grandes empresários que investiram pesado para poder tirar aquela pessoa da casa de Deus, de adorar a Deus e adorar Satanás. E eu vou dizer mais, não tem como adorar dois senhores. Ou você adora um, ou você adora outro. Não, vou adorar os dois. Não. O Espírito Santo é ciumento. Você sabia disso? Ele não aceita dividir você com ninguém. Você que é casado, você dividiria sua mulher com outro homem? Ô pastor, misericórdia. Pois é. Ou você que é casada, você dividiria o seu homem com outra mulher? Ninguém aceita isso. Isso é uma coisa singular. Isso é uma coisa própria. E a mesma coisa com Deus. A mesma coisa com Deus. Assim como o marido tem ciúmes da mulher, assim como a mulher tem ciúmes do seu marido, assim Deus tem ciúmes de você. Assim o Espírito Santo tem ciúmes de você. E jamais Ele vai aceitar que você adore a Deus no Egito. Jamais Ele vai aceitar que você adore a Deus no mundo.
O mundo não se adora a Deus. Não. No mundo não tem como atrair a presença de Deus. Porque o mundo atrai a presença de Satanás. E era exatamente isto que Faraó queria. Que Moisés adorasse a Deus aonde? Aonde? No Egito. E como adorar a Deus no Egito? Se Deus não se faz presente no Egito? Como adorar a Deus no mundo se Deus não se faz presente no mundo? Deus não está no mundo. E nem nas coisas que há no mundo. Então, diante de Moisés, Satanás se aproxima dele. Que Satanás aqui na história é Faraó. É usado por Satanás, o Faraó. E diante de Moisés que está ali no Egito, o diabo faz 3 propostas para Moisés. 3 propostas. A primeira proposta que o diabo faz para Moisés, isto o diabo, estou dizendo o Faraó, que é representado por Satanás, ele faz com que Moisés adore a Deus no Egito. Ele faz essa proposta: Moisés, adore aqui mesmo, eu vou montar um altar, eu vou fazer uma terra aqui, fazer alguma coisa aqui para o seu Deus, mas não saia daqui não, Moisés, não vai longe não, adora a Deus aqui mesmo. O Egito é um país idólatra. Você sabia que no Egito tem cerca de 2.000 deuses? 2.000 deuses, é muito deuses, é muita imagens, é muita esculturas, né? Muitos ídolos. No Egito tem 2.000 deuses. Como que Moisés vai adorar a Deus num lugar que venera deuses estranhos? Como que ele vai adorar a Deus no meio de um povo que adora imagens? No meio de um povo que se entrega aos deuses estranhos, sendo que Deus é o verdadeiro Deus. Deus não se compactua com isto. Não, Deus não se compactua com imagens e com Ele. Ele não aceita esse tipo de coisa. Inclusive ele diz no Salmo 115, os ídolos deles têm boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Os ídolos deles são imagens feitas de gesso, de pau, de pedra, de barro, de ouro, de prata. E tanto aqueles que fazem, como aqueles que adoram, tornam-se semelhantes a eles. Eles quem? As imagens vazias. Não tem vida. Imagem não tem vida. Tanto o que faz, que fabrica, quanto o que adora é igual a imagem vazia. Deus não tem pacto com imagens. Deus não quer estar ilustrado numa imagem. Deus quer estar dentro do seu coração. Ele quer fazer morada na sua vida. Você, para chamar a atenção de Deus, atrair a presença de Deus, você não precisa carregar um crucifixo pendurado no pescoço. Você não precisa ter uma santa, uma imagem lá no seu guarda-roupa, lá na sua estante, no seu rack. Para você adorar a Deus, você não precisa tocar na imagem. Você precisa chamar a atenção de Deus pela sua fé e pela sua adoração exclusiva a Ele. E o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, porque Deus se importa com isto, porque Ele é espírito. Deus é espírito. Então ele não vai estar em lugar anonimato, não vai estar num objeto, não, porque ele é espírito. Ele vai estar dentro de você. E Faraó queria que Moisés adorasse a Deus junto com seus deuses. Ou seja, o que Faraó ia fazer com Moisés ali? Dividir a glória de Deus. E Deus disse em Isaías: a minha glória não dou a outrem. A minha glória eu não divido com ninguém.
Não teria como Moisés adorar a Deus junto com 2.000 deuses no Egito. Em cada lugar do Egito um santuário a um Deus. Como que você vai adorar a Deus, o verdadeiro Deus, num lugar como este? Um lugar que venera imagens, deuses estranhos, e você adorando Deus ali. Não, Satanás. Não, Faraó. Não tem como adorar a Deus nessa terra. É isso que Moisés ele está pensando. Como Moisés vai adorar a Deus num lugar como este? Não tem como. E é isso que Satanás faz com as pessoas, planta na mente delas que para servir a Deus não precisa a pessoa deixar o mundo. É isto que muitas pessoas estão confundindo. Não, você vai para a igreja, não precisa largar o cigarro, não precisa largar a bebida, não precisa largar a droga, não precisa largar os jogos, não precisa largar a prostituição, não. Vai adorar a Deus e você vem fumar um cigarrinho, vai adorar a Deus e você bebe um álcool, vai adorar a Deus e você vai se prostituir. Não tem como adorar a Deus e adorar dois senhores ao mesmo tempo. Ou você adora um ou você adora outro. Moisés está dizendo, não tem como Faraó eu adorar a Deus nessa terra. Essa terra é pecaminosa, o Egito é lugar de deuses estranhos. E eu preciso sair daqui. Você precisa sair do Egito se você ainda está lá. Você precisa sair do Egito, para que a sua adoração se torne verdadeira. Tem muitas pessoas que estão aqui, mas estão lá. Deus não se agrada disso, viu? O próprio Jesus disse, quando aqueles que se entrelaça no Deus Mamon, no Deus do dinheiro. O que Jesus disse? Não tem como adorar dois senhores ao mesmo tempo. Ou você adora a Deus ou você adora Mamon. Mamon, que ele está dizendo, é aquele Deus da ambição, do orgulho, da avareza, daquele Deus que só pensa em ganância, nas coisas materiais. Não tem como você adorar a Deus assim. A sua adoração não vai subir, porque Deus conhece o seu coração. Você tem que se entregar por inteiro diante da presença do Senhor. Você tem que quebrantar o seu coração diante de Deus. Ir tão longe para adorar a Deus, Moisés? Não precisa. Por isso que há muitos crentes enrolados com as coisas desse mundo. A pessoa não consegue largar o mundo, não consegue vir à igreja porque está envolvida com as coisas do mundo. Você precisa entender o que Jesus disse em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, na RC, eu quero ler com vocês. Isto não agrada a Deus. Não ameis o mundo, não ameis o mundo. Não pode ter amor pelo mundo, porque o mundo vai passar, e só vai permanecer aquele que faz a vontade de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Vem cá, tem alguma coisa de bom no mundo? Não tem. O que tem no mundo que é bom? Não tem nada de bom no mundo. João está dizendo, rejeita esse mundo. Esse mundo não vai te fazer bem. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se Moisés amasse o Egito, ele não teria saído do Egito. Você acha que ele vai sair do lugar que ele ama? Mas Moisés não amava o Egito. Moisés não via a hora de sair do Egito. É assim que você tem que pensar. Eu não vejo a hora de Deus me tirar desse cigarro. Eu não vejo a hora de Deus me libertar desse álcool, dessa bebida. Eu não vejo a hora de Deus me libertar dessa prostituição, desses jogos. Eu não vejo a hora de Deus dar um fim a esse meu vício. Você não deve amar aquilo que você faz. Você deve repudiar, rejeitar. Versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. João está dizendo, essas coisas não pertencem a Deus. Verso 17, e o mundo
passa, e não só o mundo, as pessoas também que estão no mundo vão passar, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você fizer a vontade de Deus, você não vai passar como o mundo, você vai permanecer no Senhor. Aí sabe o que Paulo disse? Coloque Romanos 12, 2. Ele diz, sabe o que você tem que fazer? Transformar a sua mente. Mude a sua mente, mude o seu modo de pensar, porque muitas vezes a pessoa está na presença de Deus, mas está pensando como o mundo pensa, está agindo como o mundo age. Você não é mais do mundo, entende isso? Você não faz parte mais do mundo, você é de Deus. Por isso que o mundo te odeia, porque você não é mais de lá. As pessoas não vão te entender. Quando você se tornar uma pessoa só de Deus, exclusiva dele, as pessoas não vão te entender, os seus amigos não vão te entender, mesmo a sua família que não é de Deus, não vai te entender, porque quem é de Deus muda a mente, muda o coração, muda as atitudes, as ações, e as pessoas que estão em volta vão te chamar de religioso. Há um religioso lá, há uma religiosa lá, vão te chamar de Bíblia, vão te acusar de crentinho. É assim que as pessoas vão fazer. Por quê, pastor? Porque você não faz mais parte delas, você não pertence mais a esse mundo, porque Jesus já te resgatou do mundo, Jesus já te libertou desse mundo, assim como Moisés libertou o povo do Egito, Jesus te libertou do pecado desse mundo. Você não é mais do mundo. Você sabe de quem que é? De Deus. Você não é do Egito, você não é filho, filha de Faraó, você é do céu, você é filho e filha de Deus. Você não pertence mais a esse mundo. É por isso que, olha o que diz Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? É aceitar. Você não deve aceitar nada que esse mundo impõe. Não aceite, não aceite as coisas deste mundo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir de hoje você vai fazer a vontade de Deus, e não mais a vontade de Faraó. Moisés disse: Faraó, eu não faço mais a sua vontade, o meu povo não faz a sua vontade, eu a partir de agora farei a vontade do Deus dos céus. Se Moisés tivesse feito a vontade de Satanás, ele teria abraçado todas as propostas dele, ele teria aceito todas as propostas dele, mas todas as propostas de Satanás, Moisés rejeitou-a todas. Quando o faraó não consegue pegar a Moisés na adoração, e não tem como adorar a Deus no Egito, realmente não tem. Quando o povo subiu, olha só o que acontece, quando o povo estava na Babilônia, 70 anos, e diz a palavra que o povo estava tão desanimado, que eles não quiseram mais louvar a Deus na Babilônia. Eles poderiam ter entoado a Deus na terra da Babilônia, mas eles sabiam que ali não era lugar para adorar a Deus, que o lugar para adorar a Deus era Jerusalém. Ali é a capital da adoração. E eles pegaram as suas harpas, seus instrumentos de cordas, e penduraram no salgueiro. Isso está escrito em Salmo 137, versículo 1. Olha o que diz a palavra: penduraram no salgueiro as harpas, porque não tinham como adorar a Deus numa terra estranha. A Babilônia também era uma terra estranha, o povo estava cativo. Olha lá, junto aos rios da Babilônia, isso é lá, cativo. Nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Olha só,
Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, nossos instrumentos. Ou seja, acabou o nosso louvor. Não tem como adorar a Deus nesse local, nesse lugar. Porquanto, aqueles que nos levaram cativos, que eram os soldados babilônicos, nos pediam uma canção, e que nos destruíram, que nos alegrássemos dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Sabe o que eles estão dizendo? Ó judeus, ó hebreus, cante, louve aqui na Babilônia o Deus de Sião, louve. Sabe o que eles fizeram? Olha o que eles vão falar para os babilônicos: mas como entoaremos o cântico ao Senhor vivendo em terra estranha? Como que eu vou adorar a Deus? Como que eu vou adorar a Deus na Babilônia, onde não tem o verdadeiro Deus? Como que eu vou adorar a Deus? Como? Mesma coisa Moisés: como que eu vou adorar a Deus no Egito? No Egito não se adora a Deus, na Babilônia não se adora a Deus, então aqui também não adoram, meu Deus. Isso representa o quê? O mundo. O mundo não adora a Deus. E olha, assim como Satanás, usado por Faraó, Satanás era uma figura de Faraó, falou para Moisés não ir tão longe, mas adorar a Deus naquela terra. Assim acontece com muitos cristãos, viu? Tem muito cristão que diz assim: para adorar a Deus eu não preciso ir para a igreja. Sabia disso? Que hoje em dia muita gente não vem na igreja porque diz que assiste o culto online. Ah não, hoje eu assisti o culto online, eu não fui na igreja, mas eu estou participando do culto. Não é a mesma coisa. Quem está lá no culto está participando, quem está assistindo não. Porque como que você vai tomar Santa Ceia online? Uma pessoa disse para mim assim: pastor, na Santa Ceia. Eu falei: eu não te vi de manhã no culto, né, na reunião de Santa Ceia. Você tem que tomar Santa Ceia. Eu batizei agora há pouco, recentemente. Eu falei: você tem que participar da reunião, né, para tomar ceia. Ele diz: ô pastor, eu participei da reunião, eu assisti em casa. Eu falei: você assistiu em casa a reunião? Em uma, muito provável na sede, né? Não aqui, porque aqui eu não filmo. Eu assisti em casa. Eu falei: mas e a ceia? Ela: é mesmo. E a ceia? Como é que você vai participar da ceia? Eu falei: pastor, tem reunião ainda hoje? Eu falei: tem 2 reuniões. Às 3 horas com Santa Ceia e às 6 horas também com Santa Ceia. Ah, pastor, então vamos fazer um esforço para ir à tarde. Eu falei: venha sim. Porque quem participou de manhã participou. Você não esteve lá, mesmo que você assistiu pela TV, você não participou. Agora você tem que vir para participar e tomar a ceia. Aí ela veio participar. Ou seja, eu me lembro de uma história de que a mãe chamou o seu filho para ir na igreja, né? A mãe disse: filho, vamos para o culto hoje com a mãe? Ah não, mamãe, eu não vou hoje não, eu vou assistir em casa o culto, eu vou participar do culto em casa. Aí a mãe disse: ah eu vou participar do culto em casa. Então quando você estiver com fome, liga o Masterchef, você come também. Tá com fome, é só ligar a TV lá. A Palmeirinha já morreu, né? Tem aquele rapaz lá, Hugo, como é que é? Edu Guedes, só assistir ele, você está comendo, ele está fritando uma picanha, você está comendo também. Você está vendo? Não tem como, você tem que estar presente. Hoje em dia muitos cristãos pensam contrários. Não, para servir a Deus não precisa ir na igreja. Será? Não, para buscar a Deus não precisa ir na igreja. Foi Deus que mandou Moisés sair. Deus disse: Moisés, sai daí, vai adorar a Deus no deserto, o lugar que eu vou te mostrar. E assim Deus falou com o povo também, viu? Olha o que Deus disse para o povo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5. Eu vou ler na tradução NTNH. Você tem que vir para a igreja sim. Deus não tirou a igreja. O Senhor não aniquilou, não anulou a igreja. A igreja ela existe mais de 2000 anos. Ela foi constituída pelos apóstolos.
Se Jesus não quisesse igreja, ele não teria pedido para construir. A igreja é coisa antiga, viu? Lá no deserto, o que construíram para servir a Deus? Tabernáculo. Quem que mandou levantar o tabernáculo? Foi Deus. Deus disse para Moisés, tá? Está em Êxodo capítulo 40, versículo 1 e versículo 2. Ele diz, ó o que Deus disse para Moisés: no primeiro dia do mês do primeiro ano. Ou seja, se fosse para nós aqui, seria janeiro, dia 1º de janeiro de 2025. No primeiro dia do mês do ano. Deus não quis nem esperar lá para metade do ano, você constrói, você levanta, lá para o final do ano. Não, no primeiro mês, no primeiro dia do mês do ano. Coisa rápida. Aí Moisés pegou e levantou o tabernáculo e Deus disse: agora eu vou habitar entre vocês. Eu vou manifestar no tabernáculo. Aí passa o tabernáculo, o povo entra na terra prometida. O que constrói na terra prometida? O templo que Salomão levantou. E foi o próprio Deus que disse para Davi: Davi, o seu filho vai me construir uma casa. Deus falou para Davi: o seu filho vai me construir uma casa. Ou seja, se Deus não quisesse, para que levantar templo? Para quê? Para quê? Deus está dentro de nós. Para que casa? Para que alvenaria? Para que tabernáculo? Mas foi Deus que mandou. Deus disse, e não é à toa que quando constrói o templo e vai fazer sacrifício, o que diz a palavra? Que a glória de Deus se encheu naquele lugar. O fogo desceu. E ainda Deus disse lá dentro, viu? Deus disse: se esse povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Desde agora estão abertos meus olhos neste local e abertos meus ouvidos a ouvir a oração que é feita neste lugar. Que lugar? No templo que Salomão construiu. Deus disse que os olhos e os ouvidos estariam naquela casa. Naquela casa. Está lá em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Coloca aí, segundo livro de Crônicas 7, versículo 15. Então Deus construiu o tabernáculo, Deus construiu a casa que Salomão levantou. Olha lá, 7, 15, isso aí. Muda para RC. Depois a gente vai para o outro. Olha o que diz a palavra: agora estarão abertos o quê? E atentos meus ouvidos. Aonde? Aonde? A oração deste lugar. Que lugar? O templo que Salomão construiu. Os meus olhos estarão abertos nessa casa. Então Deus mora na casa sim. Versículo 16. Porque agora escolhi. Quem escolhe o lugar, diga é Deus. Quem escolheu o lugar para Moisés, diga foi Deus. E Faraó está tentando invalidar, Faraó está dizendo: não, adora aqui. Deus já escolheu o lugar, meu irmão. Quem crê que esse lugar é escolhido por Deus? Esse é o lugar que você vem adorar a Deus. Olha lá. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Foi Deus que escolheu. Para que o meu nome esteja nela como? Só um mês? Só uma semana? Perpetuamente. O templo foi destruído, mas os muros continuam lá. Viu? O templo de Salomão foi destruído pelo rei Nabucodonosor, mas os muros estão lá. As pedras ficaram. É o local onde o povo vai adorar a Deus. Olha lá. Esteja nela perpetuamente, para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Está vendo aí? Como é que Deus não habita na casa? Isso é conversa furada. Para adorar a Deus não precisa ir na igreja. Quem falou isto? Quem falou que não precisa? Está enganado. Volta lá para Deuteronômio capítulo 12, versículo 15 NTLH. E sabe qual é o tema que está escrito aí? Coloca lá para você ver, na sua Bíblia. Na Bíblia aí, impressa. Olha o que diz aí no Deuteronômio capítulo 12. O que está escrito em cima aí? O único lugar de culto que é escolhido pelo Senhor. O lugar de culto que é escolhido pelo Senhor. Como é que eu rejeito aquilo que Deus escolheu? Como é que eu falo que Deus não habita na casa, não precisa ir na igreja para adorar a Deus, se foi Deus quem escolheu? Eu estou indo contra a palavra dele. Olha o que diz aí, capítulo 12, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá. Quem escolheu, diga, foi Deus. Diga, foi Deus que escolheu o lugar. Para quê?
onde vai morar. Diga, Deus mora nesse lugar. Diga, Deus está nesse lugar. Diga, este lugar é a casa de Deus, e foi Deus quem escolheu. Onde vai morar, e onde o povo vai o quê? Onde o povo vai o quê? Como é que eu vou adorar em casa? Como que eu vou adorar em casa se Deus já escolheu o lugar para adoração? O povo vai, é onde o povo não quer ir. O povo vai. Se ele está dizendo não vai, é porque tem que sair de onde está para ir na casa de Deus. Buscar a Deus é isto. A palavra buscar é sair de onde está para ir ao encontro de algo. Eu falo, Kleber, vem buscar essa Bíblia. O que ele vai fazer? Vem buscar essa Bíblia, Kleber. Ele vai sair de lá e vir buscar. Agora se eu falo, Tó, Kleber, eu levo para ele. Mas Deus não está dizendo Tó, ele está dizendo, vem buscar. Você vai lá adorá-lo. Vocês irão lá. Diga, irmão, você tem que ir para a igreja. Não tem escapatória. Fala isso para ele. Esse negócio de dizer que adora a Deus não existe. Fala para ele. Adora a Deus em casa não existe. Fala para ele. Ele gosta de dizer adora a Deus em casa não existe. Você está igual o faraó. Diga para ele, você está fazendo igual o faraó, hein? Quer adorar a Deus no Egito. Não. Deus escolheu a casa para adorar. E esta é a casa que Deus se manifesta. Amém? Esta é a casa. Olha só, segunda proposta de Satanás, além da primeira que é para adorar a Deus no Egito, o diabo ele usa Faraó, e Faraó diz assim para Moisés, na outra praga, né? Essa é ante a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, e o diabo lá, usando o coração de Faraó, Deus fechando o coração de Faraó, e o diabo usando o Faraó, né? Para deixar que o povo adore a Deus no Egito. Aí diante dessa oitava praga de gafanhotos, está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 8 e 11, sabe o que o diabo vai fazer agora, Faraó? Faraó disse para Moisés, você vai adorar a Deus agora lá no deserto onde você quer ir, mas só vai os homens, olha só, permite os homens adorarem a Deus, mas retém as famílias. Olha, o faraó não quer liberar os filhos nem as mulheres, ele só quer que os homens vão para o deserto, mas as mulheres e os filhos ficam onde? No Egito. Você vê o que o diabo faz? O diabo não quer que a sua família esteja na igreja. Não. O diabo não quer que sua mulher venha à igreja. O diabo pode até deixar você ir para a igreja, mas ele não quer deixar os seus irem para a igreja. Sabe o que ele quer fazer com os seus? Jogar tudo no mundo. Lançar todo mundo. Por isso você vê cristão, pai na igreja, mas os filhos no mundo. Nunca viu isso? Às vezes o marido vem na igreja, mas a mulher não vem. Ou vice-versa. A mulher vem na igreja, mas o marido não vem. E é assim que o diabo faz. O diabo falou para Moisés, olha lá. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhe, muda a tradução no NTLH. Olha o que Faraó vai dizer para Moisés. A Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e este lhes disse, vocês podem ir adorar a Deus, vai lá, no deserto, vocês, mas eu quero saber quem é que vai com você. Moisés está pedindo para adorar a Deus no deserto, você pode ir, mas quem vai com você? Moisés respondeu, iremos todos nós, com as nossas crianças, e os nossos velhos, mulheres, filhos, levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras, o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus o Senhor. Então o rei disse, pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres, os seus filhos. E claro que vocês estão planejando uma revolução. Olha, o faraó está dizendo, você vai, Moisés, você vai, Arão, os seus homens também vão, mas as suas mulheres e as crianças vão ficar. Por que o diabo quis fazer isto? Porque imagine, né? O diabo usou uma estratagema aqui, uma estratégia. Se o diabo, ou o faraó, se passando pelo diabo, segurasse as mulheres e as crianças, você acha que os homens iriam? Qual é o homem que deixa a mulher e o filho? Qual o marido que deixa a sua casa? Ninguém. Se a pessoa ama a sua família, preserva por ela, não preserva? Preserva pelos seus. Então o diabo uma estratégia, se eu segurar a mulher e as crianças no Egito, eles não vão.
E se eles forem também, não vão muito longe. Imagina eles indo lá para o deserto e pensando na mulher e no filho no Egito. Eles não vão muito longe. E é assim que o diabo faz, viu? O diabo quer acabar com a sua família. Ele não quer que você lute pelos seus. Ele não quer que você faça campanha de libertação. Ele quer que seus filhos continuem nas drogas, viciados, presos, lá no Egito. Ele quer que sua mulher, o seu marido não vão à igreja. Por que o diabo quer destruir tanto a família? Porque ele não tem família. O diabo não tem família. E se ele não tem, quer destruir a sua. A mulher que é casada, ele vai querer colocar um homem e uma mulher no meio, lá um homem que é casado, a mulher que é casada, vai colocar um homem e a mulher para destruir o casamento. Os filhos vai colocar nas drogas. Tem muitos cristãos aí que vão à igreja pai e mãe, e os filhos não vão. Passa a noite, horas e horas, dias e dias no mundo. E você pode ver que a maioria dos cristãos é assim. Nem todo mundo serve a Deus, porque o diabo sabe que é uma promessa de Deus sobre a família. O diabo sabe que a família é o bem mais precioso que Deus constituiu. O casamento é de Deus, a família é de Deus. É por isso que o diabo quer acabar com o casamento, quer acabar com os filhos. Você vê o mundo de ideologia. Esse mundo ideológico que você vê aí fora, querendo manipular a mente das crianças para se tornar menina, menino falando que é menina, menina falando que é menino, homem com homem, mulher com mulher, destruindo famílias, liberando cartórios até para registrar casamento de homossexual, de mulheres, né? É isso que o diabo faz. Ele quer desvirtuar a família. Ele quer destruir aquilo que Deus constituiu. E você não pode deixar o diabo destruir a sua casa. Você não pode permitir que o diabo destrua a sua família. Moisés disse: não, nós vamos sair todos. Não vai ficar nem uma mulher, nem um filho nesse Egito. Ninguém vai ficar nesse mundo, todos vão sair desse Egito, porque a promessa de Deus é para a sua casa. Deus disse para Abraão, capítulo 12, versículo 3, ele diz: Abraão, o que ele diz para Abraão? E em ti, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. A promessa é que a sua família seja abençoada. Lá no Egito, ela não vai ser abençoada, ela vai ser abençoada na casa de Deus, na presença de Deus. E é isso que o diabo não quer. O diabo não quer a bênção de Deus, como diz em Abraão, Gênesis 12, versículo 3. E o diabo não quer que a sua família seja salva, como ele mesmo disse em Atos capítulo 16, versículo 31. O que o Paulo e Silas, quando estava na cadeia, o que ele disse para o carcereiro? Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Toma posse dessa promessa. Ninguém vai se perder no Egito, nenhum membro da sua família, nenhum ente querido, nem um filho, nem uma filha, nem o marido, nem a mulher vão se perder no Egito. Você e a sua casa serão salvos. Ninguém vai ficar no Egito. Deus vai resgatar toda a sua casa, toda a sua família. Há uma promessa de Deus para você. Tome posse, faz assim, toma posse dessa promessa. Há uma promessa de Deus para a sua família. Moisés bateu o pé e disse: eu não vou sair enquanto ninguém sair. É assim que você tem que fazer, lutar pelos seus. Lute, faça campanhas, ore, busque, jejue, venha à casa de Deus pelo seu casamento, venha à casa de Deus pelos seus filhos, venha à casa de Deus pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu ente querido. Busque a Deus, porque vai ter resultado de oração, viu? Muitos que estão aqui é através de famílias, de pessoas que insistiram na presença de Deus e deu resultado. Quem está aqui por causa de alguém que orou, que buscou? Olha o tanto de pessoas, porque lutaram, insistiram por você, não deixou você no Egito, resgatou.
E o terceiro propósito, a terceira proposta de Satanás, usado por Faraó, a terceira proposta, quando Moisés bateu o pé e disse: eu não vou sair enquanto meus filhos, a minha mulher não saírem. Nenhuma criança vai ficar, nenhuma mulher vai ficar. Todos irão sair desse Egito. Aí o Satanás, olha só como é que o diabo é. O diabo diz: tá bom, Moisés. Olha a terceira proposta de Satanás. Você vai sair, as crianças vão sair e as mulheres vão sair, mas tudo que vocês têm vão ficar. Olha a proposta de Satanás. Os seus bens ficarão no Egito. Foi essa a proposta dele. Você quer ver? Êxodo capítulo 10, versículo 24. Ante a última praga, ou seja, a praga da escuridão, né? Que escureceu tudo, essa foi a nona praga. Ante a última praga, que já está tudo caminhando para a saída, o faraó relaxa e diz: agora vai sair todos vocês. Aí o rei mandou chamar Moisés e disse: vocês podem ir. Olha lá, vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Leve também as suas mulheres e os seus filhos. Ele não queria deixar, né? Agora disse: pode levar, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. E aí, você vai deixar o diabo levar o que é seu? Vai deixar o diabo levar o que Deus te deu? Porque quem deu para eles no Egito foi Deus. Moisés, o povo lá no Egito, com o tempo de José, prosperou. Trabalharam, compraram, adquiriram campos, adquiriram ovelhas, vacas, ouro, prata. Trabalharam, conquistaram. Agora Faraó quer tomar aquilo que é do povo? Vocês podem até ir, mas deixa o gado, a ovelha, a prata, o ouro. Faraó, ele queria liberar o povo, mas ele queria segurar aquilo que era do povo. Ou seja, o que o povo conquistou. Assim o diabo faz com muitas pessoas. Amarra a vida financeira delas. Tem muitos cristãos que têm uma vida miserável, amarrada mesmo, financeiramente dizendo. A pessoa vem na igreja, mas vive uma vida destruída na área da financeira. E é isso que o diabo quer, segurar aquilo que é seu. Você lembra de Jó? Um exemplo está em Jó, né? Jó, por exemplo, ele foi um homem muito rico, o mais rico do Oriente. E o que o diabo fez com Jó? Destruiu tudo. Roubou tudo que ele tinha. E o que ele não roubou, ele destruiu, queimou. Jó tinha muitas ovelhas, está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7 ao 17. O Jó tinha muita coisa, mas o diabo destruiu tudo que Jó tinha, né? O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Ó, o diabo vendo tudo que Jó tem, né? Aí o versículo diz assim: aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó no mundo inteiro? Não há ninguém tão bom e honesto como ele, e ele me teme e procura não fazer nada que seja de errado. E Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó teme? E tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele? Olha lá, olha o que o diabo olha. Ele olha o Jó, olha a família de Jó e o que Jó tem, e a sua família, e a tudo que ele tem. Olha o faraó aí na história. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Um homem próspero. Mas se tirarem tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos orando, a terra com os bois e os jumentos estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus, que eram assaltantes, né? Os sabeus nos atacaram e levaram tudo, roubaram o que Jó tinha. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Roubaram o que Jó tinha lá.
Enquanto este ainda estava falando, veio o outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas, e os pastores, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Você está vendo aí? O diabo usou, né, sabeus, os sabeus, né? Sabeus, cadê? Caldeus, sabeus, para quê? Para roubar o que era de Jó. E é assim que o diabo faz. Ele usa os inimigos para tomar aquilo que é teu. Mas o Moisés disse: não, eu não vou deixar nada no Egito, porque tudo que nós temos é para honrar a Deus. Viu? O que você tem é para honrar a Deus. O que Deus te deu é para honrar a Deus e não honrar Faraó. Não é para honrar o mundo, não é para usar no mundo, é para usar para Deus. Se aquilo que você tem não é para glorificar a Deus, não faz sentido para você, nem faz sentido para Deus. Deus te dá para que você honre ao Senhor. Eu quero ler agora Provérbios capítulo 3, versículo 9, na KJA, se coloque de pé, e olha o que diz a palavra do Senhor, que o que nós temos é para honrar a Deus. Capítulo 3, versículo 9, olha o que Deus vai dizer aqui na tradução: honra ao Senhor. Honra quem? Não é Faraó. Se Moisés deixasse ali, estaria honrando Faraó. Não é para honrar Faraó, é para honrar quem? Ao Senhor. Com o quê? Com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Então Deus te dá para você honrar a Ele. Deus te dá para você engrandecer o nome dele, como Deus fez com Salomão. Quem deu riquezas para Salomão? Foi Deus. Quem fez Salomão o homem mais rico do mundo? Foi Deus. Deus disse: nem antes nem depois. Então esses ricos que você vê aí nas revistas Forbes, essas revistas americanas, nesses noticiários, o homem mais rico do mundo, o homem mais bilionário do mundo, não chega nem aos pés de Salomão. Porque Deus disse que nem antes e nem depois. Agora, para que Deus deu tudo aquilo para Salomão? Para honrar a Deus. Salomão honrou a Deus, fez diversos sacrifícios, honrou a casa de Deus com ouro, com prata. Ele enfeitou a casa de Deus com tudo que tinha de ouro e de prata. Então Deus te dá para você honrar a Ele, não honrar Faraó e nem o Egito, não honrar o diabo e nem o mundo. Amém? Não vai ficar nada no Egito, não vai ficar nada, e você não vai adorar mais lá, hein? Você vai adorar aqui, na casa de Deus. Não vai ficar no Egito as suas mulheres, não vai ficar no Egito os seus filhos, não vai ficar no Egito os seus bens, não vai ficar nada nas mãos de Satanás, tudo estará nas mãos de Deus. Amém? Quem coloca nas mãos de Deus? Diga: Deus, nas tuas mãos eu coloco tudo o que eu tenho, a minha adoração na sua casa, a minha família nas suas mãos, e os meus bens também nas suas mãos, que tudo que eu tenho é para honrar ao Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Amém.